No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora. Situada numa das áreas mais ricas e importantes do estado de São Paulo, com população de quase 3 milhões de habitantes, a região de Ribeirão Preto se destaca em termos socioeconômicos, de qualidade de vida e de localização estratégica. É um polo tecnológico e industrial, centro de negócios e está entre os maiores PIBs do Brasil. O setor de comércios e serviços representa mais de 80% da economia regional, uma economia pujante. Além disso, a região tem forte presença no agronegócio. É referência em saúde, ensino, pesquisa, cultura, empreendedorismo e inovação. É uma região em constante desenvolvimento, em que vale a pena investir. E o Grupo Pereira Alvim se orgulha de estar contribuindo para isso. Com sede em Ribeirão Preto, o Grupo Pereira Alvim conta com 29 anos de credibilidade, atuando também em toda a região no setor da construção civil, hotelaria, gastronomia, espaços de negócios e eventos. Com o conhecimento do mercado em que atua e sintonizado com o futuro, o Grupo Pereira Alvim coloca ao alcance do público projetos inovadores que resultam em investimentos seguros, valorizando cada metro quadrado onde se faz presente. Conheça agora nosso novo projeto. Tendência mundial e um novo conceito de compras, os outlets são excelentes oportunidades para grandes marcas venderem seus produtos diretamente ao público com preços acessíveis. Nesse contexto de transformação, o Grupo Pereira Alvim apresenta o primeiro e único outlet da região, Santa Maria Outlet. Localizado em Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, em posição estratégica. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Bom, obrigado pelo prestígio. Deixa eu apresentá-lo primeiro, depois você dá as suas considerações. Nós temos 50 minutos de papo. Estamos retransmitindo pelo Grupo Tato de Comunicação, que é a TV que detém hoje a afiliada da Bandeirantes de Santos, SBT do Vale Paraíba, e a maior afiliada da Record de Campinas, e TV local e NET, Ribeirão Preto e região. Eu estou aqui com o Dr. Fabiano Alexandre Petian. Ele é coordenador acadêmico do Centro de Estudos Avançados em Políticas Públicas e de Integridade do Instituto Presbiteriano Mackenzie, doutor pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em Direito Político e Poder Econômico, 2019, mestre em Direito Constitucional, Direitos e Garantias Fundamentais, Instituição Toledo de Ensino de Bauru, depois eu vou te falar sobre isso, em 2005. Professor de Direito Processual Penal, Direito Penal e Ética Profissional na Universidade Presbiteriana Mackenzie, campus de Higienópolis, e também deve aposentar assim, né, doutor? Vai saber. Promotor de Justiça da capital do Estado de São Paulo e professor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. A primeira pergunta, eu quero te agradecer o teu prestígio, doutor, depois nós vamos falar tudo sobre o que nós fizemos aí, que acabamos nos conhecendo mais. Mas conta como é que começou a tua história. Como é que você chegou aonde chegou?
Poxa vida, antes de mais nada, Zacarias, eu quero agradecer a oportunidade de estar junto contigo aqui nesse momento, nesse bate-papo. Tenho aqui os meus agradecimentos iniciais, né? Se não fosse aí a nossa instituição, né? A Universidade Presbiteriana Mackenzie, por meio do seu instituto, por meio da unidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie, dos nossos chefes, né? Os nossos comandantes, doutor César, presidente do Centro de Integridade, que nos desse essa chance de poder trabalhar, nós não estaríamos aqui. Agradeço também o nosso amigo em comum, doutor Mário Sarrubo, nosso Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que esteve conosco no último evento e pôde observar um pouquinho do desenvolvimento desse projeto que nós vamos falar já já. E agradecer, evidentemente, a todos os professores que compuseram o nosso projeto. Se eu for falar todos aqui, né, fica muita gente, mas em resumo, né, o doutor Cadu, Afonso, a Viviane, Zé Alberto, Reinaldo, enfim, todo o pessoal que doutora Juliana Neves, que também teve um peso lá, que é um assunto de relevância hoje no país, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tal. Isso, nós vamos falar sobre isso. Doutora Juliana Neves, né? Então a gente vai conversar sobre tudo isso. Então, para quem ainda não me conhece, Fabiano Augusto Petian, então, a minha história, Zacarias, é o seguinte. Eu comecei os estudos, né, na cidade de Bauru, na instituição Toledo de Ensino, lá com o pessoal uma instituição talvez mais antiga do interior do estado de São Paulo, mais tradicional, grandes nomes do direito saíram de lá, né, professor Damasio. Você sabe que eu tive, não se interrompendo, eu tive um cliente nos Estados Unidos que é neto era neto, Daniel Toledo. Ele tem um grande escritório de advocacia, eu acho que está no Texas hoje. Foi meu cliente uma época em Miami, cliente do portal de notícias. Ele foi porque ele mexe com a área dele em imigração. E ele é neto do pessoal lá. E tem vários desembargadores, inclusive o anterior, se eu não me engano, se formou lá em Bauru. Mas vamos lá. Sim, o Daniel, nós tivemos a oportunidade de ter contato com ele ainda quando eu ministrei aulas lá na instituição Toledo de Ensino, né? E tivemos contato aí, um grande abraço para ele aí. Então, a trajetória foi essa, Zacarias. Eu me formei em Bauru e depois me dediquei aos estudos aí para o Ministério Público, né? Que era o meu objetivo a ser alcançado e consegui ser aprovado no concurso. Na sequência, eu fui fazer o mestrado, porque na época, um pouquinho antes do concurso, eu já ministrava aulas, já trabalhava em São Paulo, ministrando aulas aí, né, com os cursos e títulos que a gente tinha anteriormente, de especialização, e foi possível a gente começar na vida acadêmica praticamente no mesmo ano que eu passei no concurso, que foi no ano 2000. Então, hoje nós temos aí, fora o tempo de estágio, claro, né, o tempo de estágio na promotoria criminal, que foram mais 2 anos, nós tivemos aí, então, já quase 23 anos de carreira, mais 2 de estágio e mais tantos 25 anos de magistério. Então, alguma jornada aí percorremos. Depois do mestrado, obviamente, a vida leva a gente para esse cenário todo, e aí a gente vai parar na comarca de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de fazer o doutorado, depois de 10 anos de formado já no mestrado, não é? Então, deu tempo de sedimentar bastante o aprendizado, e aí eu fui fazer o doutorado, onde finalizou com o nosso livro, né? A Lei de Corrupção e as Sanções na Defesa da Livre Concorrência. E essa análise da lei de corrupção que fomentou, aí, junto com o trabalho do nosso chefe, doutor César, né? A ideia dele, doutor César, de fazer a criação aí do nosso Centro de Integridade. E ele disse: olha, Fabiano, eu verifiquei aqui o seu trabalho e vou te convidar a trabalhar conosco. Então, foi uma parceria muito, muito importante. E nesse meio de caminho, Zacarias, eu ministrava aulas no Mackenzie em Campinas, né, durante 9 anos. E depois da tese de doutorado, diante desse convite que foi feito, eu cheguei, então, no Centro de Integridade, cheguei na universidade para hoje lecionar já há quase 4 anos. Né? Bom, você na realidade, hoje a sua cadeira no Ministério Público é na área criminal.
Mas você tá atualmente como promotor eleitoral da primeira zona eleitoral. Só uma pergunta muito breve para não polemizar, porque eu, inclusive, entrevistei o desembargador Silmar, eu entrevistei até antes das eleições, e depois houve um comentário. Deu tudo certo em São Paulo, Redondo, você trabalhou... fala um pouquinho da função do eleitoral hoje, qual foi? Só muito rápido, assim. Sim, sim. A questão do eleitoral, como é que funciona? A Justiça Eleitoral para o Ministério Público, a magistratura, funciona com uma composição um pouco híbrida. No Ministério Público, nós temos a primeira instância eleitoral, que são as zonas eleitorais, os promotores eleitorais formados pelo Ministério Público Estadual, que é, no meu caso, trabalhamos em primeira instância, nós temos lá uma inscrição, e pela lista de antiguidade e alguns critérios objetivos de escolha, aquele que está na frente na fila escolheu o lugar, ele vai assumir a zona eleitoral. Na esfera da segunda instância da promotoria eleitoral, nós temos a Procuradoria Regional Eleitoral. Então, é o procurador da República na segunda instância que é a que vai assumir, então, a segunda instância do Ministério Público Eleitoral. E o pessoal até brinca que o único exemplo do princípio da unidade do Ministério Público é na Justiça Eleitoral, onde o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal... Mandando um abraço para Vossa Excelência aí, é o procurador Sérgio Turra Sobrano. Mandou um abraço para você aqui agora. Nossa! Doutor Sérgio, que prazer tê-lo aqui, uma grande honra, né? Se depois entraremos em contato, passaremos aí, Zacarias, para ele todos os links, né, da transmissão do nosso evento e, claro, o projeto continua. Doutor Sérgio, um grande parceiro, uma grande cabeça do Ministério Público, um exemplo para todos nós no seu trabalho coerente, no seu trabalho ético, no seu trabalho efetivo no Ministério Público, também nas matérias aqui tratadas, né, na questão de improbidade e tudo mais. E doutor Sérgio, uma grande pessoa, grande abraço pela lembrança nossa aí, estamos à disposição. Grande abraço para os olhos azuis, aquela inteligência jurídica e a coerência nas suas convicções, doutor Sérgio. Deixa eu te perguntar agora desse grande evento que você fez lá a gente não está fazendo propaganda do Mackenzie, não, mas a questão é a seguinte, tem muitas autoridades que dão aula lá, inclusive desembargadores, são colegas que eu conheço, que eu já entrevistei. Tem promotores que dão aula lá, como em outras faculdades também, Uninove, um monte aí de faculdade que... Mas eu queria que, já que a gente também não tem muito tempo que estamos retransmitindo pela televisão, eu queria que você comentasse sobre essa questão da nova lei de licitações e indicadores integridade. Como começou isso? Como é que deu isso? Porque foi um grande evento, a gente teve o privilégio, o prestígio de cobrir pelo portal de notícias do Cartão de Visita News, como fizemos em Santa Catarina com o seu colega o Afonso, que eu conheço o Afonso, acho que eu conheço o Afonso há uns 20 anos, eu acho. Eu não sei se é isso, é mais ou menos isso, que ele começou, ele deu entrevista para ele, tanto ele como o doutor Sérgio, quando começou o Cartão de Visita na Rádio Record. Imagina, a gente está na televisão há 16 anos. Então, assim, eu queria que você falasse, vamos falar sobre isso que tá quente, vai. Sim. Como eu disse, Zacarias, nessa questão da tese de doutorado, quando a gente foi estudar a lei anticorrupção e essas sanções e a livre concorrência, eu observei que ali nós tínhamos um caminho interessante de pesquisa, onde essa pesquisa era um guarda-chuva. Um guarda-chuva onde dali poderiam ser tirados no mínimo 15, 16 temas de pesquisas futuras para desenvolvimento junto à universidade. E o primeiro deles foi exatamente pensar na questão das licitações, porque quando se fala na lei de corrupção, né, a gente tem aí alguns comportamentos previstos na lei de corrupção, que é a lei que vai ser direcionada para a pessoa jurídica, que são muito próximos das infrações licitatórias. Então, esse projeto foi um projeto que foi encomendado pelo nosso chefe, o doutor César. Ele falou assim, olha, vocês precisam agora dar início a essas pesquisas, vocês selecionam os temas e proponham as pesquisas. E eu fiz essa proposta de pensar na lei de licitações
viu, Zacarias? Não mais como o pessoal tem costume de fazer, estudar para definir conceito, estudar para definir alguma ferramenta, é claro que isso é pressuposto de trabalho, mas fazer uma leitura com uma lupa, observando se essa lei ela tem nos seus dispositivos alguma coisa que possa indicar uma mudança de paradigma para a identificação da integridade na realização das licitações e das participações privadas no setor público também, e descobrir também alguns pontos que vão ser objeto, inclusive, de encaminhamento de propostas ao Congresso Nacional sobre algumas sugestões de alteração da lei para evitar que algumas brechas possam viabilizar uma licitação que traga aspectos de ilicitude. Então, nesse caso, nós tivemos essa missão, fizemos as mesas, e já agradecendo a você todo o apoio, não é? No Cartão de Visita News, com a transmissão lá em Santa Catarina e a transmissão aqui em São Paulo, bem como a nossa TV Mackenzie também, que fez toda a cobertura e tudo mais, não é? Então, a finalidade desse projeto foi essa, foi trazer essa leitura da integridade, não só com conceitos, não só discutindo aquilo que costumeiramente se faz no meio acadêmico, mas trazer um pontinho de diferença, onde você começa a pensar numa forma gerencial adequada para se ter ética, integridade e coerência nos procedimentos. A impressão que eu tenho é que nós estamos... que tem tudo a ver com o momento hoje, né? Essa discussão, né? Sim. O Zacarias, é um caminho, eu vou dizer para você, eu vou arriscar aqui que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta porque nós temos hoje uma grande viabilidade, que são os meios de comunicação, e a população ela tem essa ciência e essa consciência de que precisamos melhorar, não é? Então, nós temos, por exemplo, vou citar aqui rapidamente alguns exemplos interessantes, os selos verdes, os selos azuis, os certificados ISO 9000 e tanto, ISO 14000 e tanto, descarte de material de equipamentos digitais, todo um cenário, por exemplo, ambiental. Nós temos um cenário de gerenciamento de energia, nós temos um cenário de gerenciamento de águas. E por que não, Zacarias, ter um gerenciamento na aplicação da integridade? Essa questão que é interessante. E o nosso trabalho perante a universidade, no nosso Centro de Integridade, o nome já é propício a isso, e nós somos até pioneiros nisso, e fico muito feliz de poder dizer isso para você, porque nós observamos que até a transformação dos setores institucionais, governamentais, nós temos hoje os palestrantes que vieram lá da CGU, por exemplo, que fomentaram e explicaram a razão pela qual houve a mudança para se trazer um setor chamado setor de integridade. Se somando aquilo que a gente desenvolve na universidade, nós tivemos a Controladoria Geral do Estado no nosso evento, onde o papel fundamental é o mesmo papel da Controladoria Geral da União, só que na frente ao Estado, e não só isso, com projetos e programas interessantíssimos de desenvolvimento de integridade, de formação de funcionários na integridade. Então, as empresas somente poderão chegar numa questão licitatória se tiverem, além daquela documentação que todo mundo já conhece, qualificar. Na verdade, você está falando também, tem uma questão assim, essa palavra integridade, ela também... Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Você é televisão? Estou tentando. De onde que eu te conheço? Quando eu era pequeno, minha mãe falava, filho, estuda, eu entendi estúdio. E fui pro estúdio. Eu vim te visitar, por que você me colocou ali? Porque me falaram que você é famoso
E é que os famosos têm que estar aqui. Não, famoso é você que, faz os caras ficarem famosos. Não é? Assim? Não. Quantos anos de televisão, Hélio? 55. Puta, você tá inteiro, hein? Assim, o que faz o vinho? Vinho. Ô, Hélio, foi um prazer te conhecer. Prazer é meu, obrigado por ter vindo. Eu vou até pedir autorização, que diz que juridicamente fala que tem que pedir autorização, utilização de tá imagem. autorizado. Eu vou colocar no portal Cartão Tá de Visita autorizado. News, Tá bom? obrigado por você ter vindo. Obrigado. Estou muito feliz. Talvez a gente faça alguma coisa juntos. Vamos fazer televisão, né? Televisão. Ah, bom. Obrigado. Obrigado, querido. Situada numa das áreas mais ricas e importantes do estado de São Paulo, com população de quase 3 milhões de habitantes, a região de Ribeirão Preto se destaca em termos socioeconômicos, de qualidade de vida e de localização estratégica. É um polo tecnológico e industrial, centro de negócios e está entre os maiores PIBs do Brasil. O setor de comércios e serviços representa mais de 80% da economia regional, uma economia pujante. Além disso, a região tem forte presença no agronegócio. É referência em saúde, ensino, pesquisa, cultura, empreendedorismo e inovação. É uma região em constante desenvolvimento, em que vale a pena investir. E o Grupo Pereira Alvim se orgulha de estar contribuindo para isso. Com sede em Ribeirão Preto, o Grupo Pereira Alvim conta com 29 anos de credibilidade, atuando também em toda a região, no setor da construção civil, hotelaria, gastronomia, espaços de negócios e eventos. Com o conhecimento do mercado em que atua e sintonizado com o futuro, o Grupo Pereira Alvim coloca ao alcance do público projetos inovadores que resultam em investimentos seguros, valorizando cada metro quadrado onde se faz presente. Conheça agora nosso novo projeto. Tendência mundial e um novo conceito de compras, os outlets são excelentes oportunidades para grandes marcas venderem seus produtos diretamente ao público com preços acessíveis. Nesse contexto de transformação, o Grupo Pereira Alvim apresenta o primeiro e único outlet da região, Santa Maria Outlet. Localizado em Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, em posição estratégica. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Por conta de uma fake news, minha mãe foi confundida na rua, dizendo que ela era a sequestradora de crianças. A minha mãe foi espancada até a morte. A minha família foi destruída. Que ela deveria estar aqui, ter conhecido a minha filha nas partes mais importantes. Eu queria ela aqui e ela não tá. Quem espalha fake news também é responsável. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O contexto é o seguinte, isso vai caber, como você está falando que não tem volta, eu já ouvi isso de um juiz federal uma vez num discurso no Rio de Janeiro, que isso vai entrar dentro do compliance, é uma coisa que se fala muito hoje dentro das empresas. E a integridade, ela faz fomentar uma questão que estava se acabando, e vamos ver se a gente retoma isso, que é a questão ética em tudo que você faz. Vamos imaginar o seguinte, vamos fazer uma metáfora aqui, Zacarias, que é o seguinte, o pessoal fala muito de compliance, o compliance, na verdade, são as auditorias, controladorias e o setor entre aspas, um setor mais desenvolvido de RH, mais proativo, vamos colocar assim, para deixar mais fácil para quem está nos assistindo, não é? Então, esse comportamento interno da empresa, agora, ele precisa transparecer para o externo. E para que ele transpareça para o externo, o nome que tem que se apresentar, além de compliance, seja auditoria interna ou externa, é a questão de integridade. Então, vamos pensar o seguinte, todo esse cenário que nós estamos vivendo, todos esses problemas que nós tivemos,
as empresas envolvidas, toda essa questão toda triste do nosso país, nós não podemos esquecer de uma coisa. A economia ela está mais amarrada com o exterior do que nunca se teve na história. E os países que possuem graus de integridade, que possuem graus de classificação mundial nas questões referentes a essa sistemática de integridade, eles não vão fazer investimentos. E a gente sabe o quanto se precisa de investimentos, todos os países, para poder girar a sua economia. E o investimento vem na medida que se tem notícia de integridade. Então, na iniciativa privada, por exemplo, eu conheço em multinacionais que foram procurar ex-colegas nossos aposentados para trabalhar em setores de escritórios de advocacia e exigiram que todos os integrantes do escritório tivessem um histórico de não punições administrativas, não punições judiciais e uma vida extremamente escorreita e limpa para poder fazer uma negociação privada. Pouco se fala ainda, viu, Zacarias? Eu não quero dar spoiler aqui, mas ainda alguns projetos referentes aí a uma coisa que ninguém comenta, porque é aquela história daquele assunto que não se pode tocar, que é a corrupção privada. É a lesão do representante comercial à própria empresa que ele pertence. Então, essas sistemáticas chamadas de estelionato, ainda no aspecto empresarial, precisa se estudar muito dessa questão de corrupção privada. Então, esses dois cenários, assim, só fechando aqui essa resposta, a necessidade da integridade, esse mundo sem volta, é para que o mundo consiga subsistir. Então, se nós tivermos um corpo de economia, um corpo empresarial, um corpo tributário que não tem integridade, ninguém vai mais para lugar nenhum. Por quê? Chegou um ponto de desenvolvimento global entre os países que não vão contratar mais empresas que não têm transparência, que não têm integridade, que não têm lisura. Quando você fala em integridade nessa questão, você acha que isso também pode dar isso também tem que dar uma melhorada ou na cultura? Quer dizer, existe alguma questão, como você falou, tem uma questão cultural aí que vem acontecendo de um tempo e tal. Quando você fala integridade, aquele cara é íntegro. O cara íntegro não anda com o cara que é problema. É mais ou menos essa história que eu entendo. Aquele cara que é ético não anda com o cara que, sabe, é mais ou menos assim. Você acha que tem tudo a ver? Eu estou te falando isso porque também ouvi até que ponto o Ministério Público, por exemplo, vai se envolver numa investigação de uma empresa privada que não seja provocado, claro, porque eu já ouvi isso, inclusive, que essas empresas, inclusive as multinacionais, quando há um problema, eu vou dizer, ético ou íntegro dentro da empresa, ou de alguma coisa, eles fazem uma investigação velada e arruma tudo e não quer que se comenta, que a imprensa... Então, eu acho que isso também tem que acabar, tem que ser uma coisa mais aberta para que as pessoas comecem a mudar a cultura, andar no trilho, entendeu? Zacarias, esse assunto ele fomentaria aqui vários encontros nossos discutindo cada pedaço desses assuntos, mas tentando resumir aqui esse cenário, nós temos uma coisa que se chama mercado, e o mercado, o poder econômico, ele tem princípios completamente diferentes daquilo que a gente gostaria que fosse. Então, eu chamaria a integridade hoje de uma tentativa de adequação. Porque eu falei, a ética, quando você fala integridade, integridade tem tudo a ver com a questão ética. Tem. E aí olha só, o que se espera hoje pelo que temos no movimento do mercado, da economia, essas contratações, essas vinculações, as exportações. Vamos pegar um exemplo, um produto geralmente que sai aí na imprensa, olha, a carne bovina está lá contaminada por alguma coisa. Quer dizer, o produto não está íntegro, né? O gerenciamento da empresa não está íntegra. Então não vai exportar, não vai conseguir exportar, né? A empresa, se descobriu que a empresa ela tem um sistema de sonegação de imposto ou exploração de trabalho escravo para fornecer produtos e serviços. Não vai ter espaço. Por quê? Porque as certificações, as multas e os sistemas impostos por essas fiscalizações vão trazer
uma sistemática interessante. Eu vou pegar um exemplo também, que está no livro lá, na questão dos acordos lenienses. Se você fizer uma pesquisa, Zacarias, você vai observar que nenhuma das empresas envolvidas nas questões todas tiveram uma sentença de condenação pela lei de corrupção, porque elas queriam fugir de duas punições graves. O edital que diz que ela é corrupta, isso é pior que decretar a morte da empresa, e a empresa tem que sair mudando o nome, mudando a formatação para tentar escapar disso. E outra, se ela for condenada por uma sentença pela lei de corrupção, ela vai ter a proibição de receber incentivo e financiamento público para continuar gerindo as suas atividades. Então, essas duas punições, elas são duas punições pesadíssimas. Então, as empresas saíram correndo assim, enlouquecidamente para fazer acordos de leniência, para evitar que essas duas punições acontecessem. Então, fomentando talvez um sistema de retroalimentação do sistema ilícito causado, né? Alguns incentivos fiscais, alguns outros comportamentos que estão lá no livro, né? Não vai dar tempo aqui de falarmos de todos esses aspectos, mas o que se tenta impedir é que se criem sistemas de retroalimentação dos atos ilícitos. E isso é uma questão existente, sistêmica, e agora, quem sabe com o nosso trabalho, com a nossa luta e com o desenvolvimento dessas pesquisas, a gente consiga trazer uma aproximação de uma notícia boa, que é possível você ser íntegro empresarialmente falando. É possível, desde que você tenha noção, né, de que você tem que ter essa transparência que você falou, que você vai trabalhar normalmente no mercado. Vai ser uma luta pesada, porque a gente sabe muito bem que muitas vezes o poder econômico ele quer falar mais alto e ele não pensa muito nisso. Mas essas certificações, Zacarias, elas vão ser o fiel da balança nessa mudança de paradigma. Estamos aqui com o doutor Petian, Fabiano Alexandre Petian, ele é promotor de justiça de Augusto. Fabiano. Eu falei, que tá o A aqui, eu falei, acho que me falou Alexandre, Fabiano. Então, não, vamos falar o nome de guerra, que foi que o doutor Turra mandou aí, Petian. É esse que é o nome de guerra? Ele é promotor público do Estado de São Paulo. Eu ia te perguntar uma coisa, vamos falar um pouquinho, que a tua área é o crime. O que você pode falar relacionado à segurança pública? O que você pode... Que eu acho que você deve ter alguma experiência sobre isso. Alguma ou não? Aqui você sabe que é bem informal, hein? Não tem essa formalidade. Eu já falei que você tinha uma oratória boa, assim, eu achei que você fizesse júri bastante, que eu te vi no evento, falei, ele sabe fazer o lado também que leva para o lado político, que é bom isso também. Tudo é bom. Saber um pouco de tudo sempre é bom. Mas o que você pode... Vamos falar um pouquinho sobre essa área criminal que é sua praia também. Você tem alguma história boa para contar? Algum caso conhecido que foi transitor e julgou e tá... Tem alguma coisa que você pode contar, não? Olha, é lógico que diante da ética profissional a gente não vai citar nomes, né? Não vai citar nomes, mas tem assim, imaginando aqui alguns casos interessantes. Caso que a tecnologia nos ajuda bastante. Teve um caso que foi um caso recente, que eu acho que essa foi uma mudança boa no processo penal, de uns jovens que invadiram um condomínio e começaram a fazer assaltos em apartamentos. E eles, infelizmente, entraram na casa de uma senhora chinesa, e agrediram essa senhora, amarraram, fizeram, pintaram e bordaram lá. E o que aconteceu? Essa senhora pegou a família delas e voltou para a China, não é? Então, e agora? Como é que nós vamos instruir esse processo? Né? Como é que nós vamos trazer esse esclarecimento para o processo? E nós conseguimos um intérprete, e esse intérprete fez o seguinte, ele fez uma ligação, como nós estamos nos comunicando aqui agora, para que ela fosse ouvida via online. Então, imagine só, Zacarias, se a gente tivesse que expedir uma carta, que a gente chama de carta rogatória, que vai para a China, traduzida, que passa por N setores
de autorização para poder realizar essa audiência, depois volta o documento traduzido e vai, assim, inviabiliza completamente essa colheita da prova. Esse foi um caso interessante que nós usamos a tecnologia para resolver, né? Resolver essa colheita probatória. Essa é dos casos assim mais bacanas que a gente pode dizer. Claro, eu não seria intenção aqui, talvez, contar mais casos muito mais tenebrosos, né? Senão o pessoal fica muito desestimulado a querer nos ouvir mais algum tempo. Mas o que a gente pode observar hoje, o grande problema que nós temos hoje é o senso de impunidade, né? E o pessoal fala bastante na questão de todos os aspectos penais, né? Nós sofremos hoje com uma reiteração de condutas, como a gente talvez nunca viu na história Eu penal pergunto brasileira. muito para os magistrados Então, da entrevista, e que são da primeira instância, que estão sempre na ponta da lança, que é o teu caso também, acredito, e essa questão da tecnologia, que a pandemia acabou mudando a cultura em todos os tribunais no Brasil, inclusive aqui no Brasil, que aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo hoje é considerado o maior tribunal de desembargadores do mundo, né? E eu queria dizer o seguinte, quando você, não sei se você já chegou a fazer alguma audiência, que já tinha essa ideia antes da pandemia, com algum preso, alguma coisa, e você consegue ainda, porque vocês têm um perfil, né, principalmente o Ministério Público e o magistrado do crime, tem esse perfil da leitura corporal. Você acha que a questão da tecnologia acaba atrapalhando ou ajuda do mesmo jeito, porque o cara do lado de lá ele se solta mais aí aonde o cara se entrega? Não, eu acho que é o contrário. Eu vou dizer para você, vou pegar um outro exemplo da nossa vida prática para explicar o que acontece nas audiências. Zacarias, você tem noção, né, que hoje os meios de comunicação eletrônicos, né, os digitais, como as pessoas são corajosas e valentes no Twitter, no Instagram, nos seus comentários, nas suas agressões, nos seus comentários agressivos. Eu chamo isso de covardia, porque literalmente, você fala conhecer o direito, como funciona, e conhecer tecnologia, eu tenho medo disso, sabia? Zacarias, tenho medo do que eu escrevo, até como jornalista, eu tenho medo, porque eu não sei o que pode acontecer. Exato, né? A retirada de contexto e tudo mais. Essa questão da tecnologia, ela é muito importante, ela é muito essencial até hoje, mas a pessoa, quando está por trás do aparelhinho, né? Do aparelhinho eletrônico, ela fica mais valente. Ela fica valente. E quando você se depara com essa pessoa presencialmente numa audiência, realmente existe uma questão de respeito. E a gente respeita bastante. Ninguém está num processo criminal para ficar pensando em pessoas. A gente não pensa em pessoas. A gente pensa em fato. Então, eu fico muito chateado quando as pessoas se confundem achando que está todo mundo lá só pensando em pessoas. Não, e são pessoas, todos são pessoas. O réu é pessoa, a vítima é pessoa. Então, assim, a gente faz um trabalho e nosso cargo é promoção de justiça, não é? E essa promoção de justiça ela tem que vir para todo mundo, né? Então tem que fazer a adequação necessária. No aspecto do senso de impunidade, por exemplo, eu uso muito exemplo, quando o pessoal fala disso, eu uso muito exemplo do filho. O filho não corrigido, ele sempre vai dar um passinho a mais. Aquela consciência. Vou trazer um negócio, Zacarias, que talvez pouca gente saiba, hein? Eu tive a oportunidade de ser estagiário no Ministério Público. Se você me der mais um minutinho aqui, eu posso trazer um negócio interessante. Eu era estagiário no Ministério Público quando veio a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Nós tínhamos uma quantidade, vamos imaginar, de um tantinho assim de inquéritos, onde você fazia algumas denúncias de crimes menores, crimes bobos e algumas penas baixas ali. Não, vamos fazer o juizado para fazer uma justiça, para desafogar o Poder Judiciário. Quando vieram os benefícios, sabe o que aconteceu? Quintuplicou o número de fatos criminosos. Porque aquela história de você paga uma cesta básica, tá tudo certo?
Foi polêmica, hein? Polêmica. Então, paga uma cesta básica e está tudo certo, você Tá passa a tudo mão bem. na cabeça e diz que está tudo bem. E sabe o que aconteceu? Isso foi em 95. Sabe o que aconteceu 10 anos depois? Lei Maria da Penha. E aí, o que acontece? Aquelas ameaças, aquelas brigas de marido e mulher, caseiras, que tinha uma denúncia, tinha um processo, tinha algumas penas ao condenado um pouco mais brandas, mas tinha uma pena de verdade, a pessoa se sentia desestimulada. E quando veio a Lei 9.099, virou uma festa de impunidade. E aí, 10 anos depois, precisou ter uma Lei Maria da Penha para resgatar essa respeitabilidade da mulher em casa, para respeitar a sua integridade, só que o ciclo de violência estava instalado. E aí a maioria dos benefícios da Lei 9.099, por decisão do STF, foram retirados de aplicação da Maria da Penha. E hoje nós temos a necessidade de varas especializadas em São Paulo de violência doméstica. Então, essas questões, por exemplo, quando eu falo senso de impunidade, na questão do tráfico de drogas, né, o traficante tem uma pena hoje de 1 ano e 8 meses, de acordo com o patamar aí, se pegar alguém que tenha furtado, quebrando o vidro de alguma casa e puxando alguma mangueira estragada da casa de alguém, a pena é mínima. Não vai preso. Não vai preso. Então, não vai preso. É uma discrepância. É uma discrepância que faz com que a situação se fomente. E para quem acha que assim tem, às vezes, algum tipo de droga que não faz mal, a pergunta que eu faço é única, Zacarias. Pergunta para a mãe do dependente químico se droga não faz mal. Isso é uma coisa... É aterrorizante. Isso. É a pergunta que eu deixo. É a pergunta que eu deixo, viu, Zacarias? É a pergunta que eu deixo. Então, assim, não faz mal? Não faz mal. Tudo bem. Pergunta para a mãe do dependente se não faz mal. E ela vai te responder. Deixa eu te falar, adequadamente. Está assistindo a gente aqui desde o início. Ele é ex-xerife nos Estados Unidos, o Charles Saba. Você já ouviu falar dele? Ele teve muitas vezes aqui no Brasil. Ele foi o cara que implementou a Taser aqui no Brasil. Inclusive, ele treinou muitos promotores aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, desembargadores, vários, que treinou lá fora. Tiro, numa cidade chamada Tavares. Eu estive lá com o xerife lá, que era colega dele, inclusive lá, é até legal comentar, porque uma coisa que também me chamou muita atenção, lá nessa cidade de Tavares, na Flórida, tem a penitenciária e o fórum é do lado, então o preso passa por uma passarela, e um treinamento que se chamava Braço Forte. Eu soube de desembargadora no Rio de Janeiro, que chegou a dar tiro de escopeta lá. Quer dizer, óbvio que a gente não vai usar isso aqui no Brasil, mas deixa as pessoas mais espertas. E o Charles está assistindo a gente lá de Las Vegas. Ele mora lá, agora está assistindo a gente aqui, está prestigiando, como sempre, o pessoal do Ministério Público. Muito bem, muito bem. É great pleasure. O Charles fala 5 línguas. Tá louco? Pode, imagina. Então pode falar em português que ele vai entender também. Imagina. Então, um grande abraço, a gente sempre está à disposição para receber todas as pessoas com a gente aí, ó. Que contribuem e auxiliam o nosso trabalho. Sim, um grandíssimo abraço aí. Bom, e sempre à disposição. Você sabe que falta 2 minutos para a gente terminar. Estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação, suas multiplataformas. A nossa pequena conversa aqui, esse conteúdo de valor que o Grupo Tati agradece o prestígio, viu, doutor? Estará hospedado no portal Cartão de Visita News R7, no portal do Grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas. Estará também no Correio do Papagaio, na Rede Brasil de Televisão, mais 22 portais. E fora no YouTube e no Cartão de Visita News. Eu queria que você tem poucos minutos aí, eu queria que você falasse mais alguma coisa bem rápido, senão eu vou te fazer a última pergunta e vou encerrar. Tá. Vamos. Então vamos combinar o seguinte, Zacarias. Você faz a última pergunta, eu respondo a última pergunta, faço os agradecimentos. Então e eu queria que o doutor Fabiano, promotor de justiça de São Paulo, Augustinho, tem que chamar assim. Precisamos quebrar esse gelo. Os caras falam, pô, esse programa é muito... Tá em casa. Esse programa é muito engessado. Eu estou em casa. O doutor Petian, que é o nome de guerra dele. Para quem você entrega o seu cartão de visita?
Eu entrego meu cartão de visita para o nosso comando, lá da Universidade Presbiteriana Mackenzie, nosso chefe. Eu entrego esse cartão de visita e homenageio o nosso chefe em razão de todos os trabalhos que ele tem permitido a gente desenvolver. E é lógico, a gente não consegue fazer um projeto desse sozinho. Isso é uma máxima e eu entrego meu cartão de visita para todos os companheiros, todos os parceiros, todos os professores, todo mundo que contribuiu com a pesquisa, né, o contato feito por meio do nosso amigo Afonso, para que essa divulgação tivesse sido possível, não é? E olha, o maior cartão de visita que eu posso deixar aqui para todo mundo é a vontade de criar essa família do bem, de criar esse grupo de pessoas do bem, de fazer uma rede do bem, né? Então, a finalidade de se buscar o que é importante, o que é relevante, e não ficar com essas discussões que não chegam a lugar nenhum, né? Então, não adianta a gente ficar falando de conceitos jurídicos se o que você faz não tem efetividade jurídica, né? Então, esse cartão de visita que eu apresento aqui para essas pessoas que compuseram o nosso grupo, as nossas chefias, a nossa chefia do Ministério Público, que olhando para o trabalho, chancelaram, e aqui eu estou só mais como um peão mesmo, fazendo esse gerenciamento de questões. E peço gentilmente a toda a população que se instrua, que vá buscar, que saia daquela preguicinha de ficar em casa, sai da preguicinha, vale a pena você buscar um pouquinho mais de verdade na sua vida, um pouquinho mais de fundamento na sua vida, para que você veja que você pode sim fazer alguma coisa para trazer uma efetividade de paz para aquelas pessoas que necessitam do nosso trabalho. Muito obrigado, viu, Zacarias, pela oportunidade, e outros temas que forem necessários, estaremos por aqui para poder auxiliar e bater um papo contigo. Para mim foi um imenso prazer. Obrigado a todos. Eu quero agradecer a sua elegância. Isso é de verdade que eu estou falando. A sua simpatia, porque você foi elegante, independente da gente estar ajudando, da gente estar somando. Como fala a doutora Ivana Davi, vamos estudar, né? Ela fala muito isso. Vamos estudar. Então, vamos estudar, exatamente. Eu quero agradecer mesmo, inclusive, mais um patrimônio que eu acho que uma questão verdadeira de profissional sempre é um patrimônio para a gente saber entender as coisas, que o elo foi o doutor Afonso, que é um cara também super vocacionado no negócio, no Ministério Público, com essa questão da corrupção. Ele já começou com isso lá atrás, né? E vem as coisas... há 21 anos, né? Pessoal há 21 anos ele já tem esse trabalho, ele mora em outro país, né? Porque tudo começou lá também, né? Agora imagina, Zacarias, se a gente não trouxer um craque Então, doutor, sinta-se abraçado, viu? Muito obrigado. E a gente estará em outra oportunidade. E obrigado, o Grupo TAT de verdade agradece o seu conteúdo, até porque, imagina, você está numa véspera de feriado e está aqui com a gente. Vem vindo de um desgaste, de um trabalho muito grande, com grandes autoridades, e está aqui com a gente para dar prestígio. Muito obrigado, tá? E vamos para a fase 2 e vamos pedir o seu apoio e colaboração também. Obrigado. Até logo. Muito obrigado a todos, obrigado, viu? Parabéns, grande final de semana aí, grande feriado a todos aí. Eu estou aqui na Paradês Racing, que é um time de primeira, que são meus amigos. Esses são realmente motociclistas. Esse é o Miguel, que Miguel viaja o Brasil inteiro de motocicleta. Aliás, já fez muita coisa fora do país também, né, Miguel? Ela nem impressão. E o Leandro, que na verdade nunca deixou de ser piloto, né? Porque dizem que quem anda de bicicleta nunca mais esquece. Ele é piloto e hoje ele também é dublê. Miguel, fala um pouco da tua empresa aqui que eu vim visitar, que eu achei super a arquitetura moderna, o lugar muito legal, tá tudo muito arrumado nessa região aqui. Nós estamos em Santa Amaro aqui desde 1960, eu comecei a trabalhar em 65 e nós temos a década de 70 que nós passamos, que eram motos antigas, depois veio 80, veio as empresas, 50, coisas
década de 90 que veio as Ninja, a importação de Suzuki, né? E hoje tem todos, BMW, Card, tem todas as motos. Miguel, a gente andava muito de motocicleta aí, você montava aqueles grupos e você era o pai da criança e ficava lá atrás para proteger, se tivesse algum problema com o equipamento e tal. Miguel, você já tá velho, cara, porque eu não aparenta, o que você faz? Eu cuidar um pouco, só cuidar aí. Não bebo, não fumo, tá tudo certo. Andar de moto. Andar de motocicleta. E o Lelê, fala pra mim, quanto tempo você correu de motocicleta? Quase 10 anos. Eu lembro que você era garotinho que andava com a gente, já dava trabalho. Você pergunta por que eu sou louco hoje, eu falo, olha meus amigos que eram antigamente, né? Você tinha garoto, né? E já cresci no meio diferente, né? A gente tinha um time que, eu vou te falar, eu não sei o que deu. Eu vi um monte de gente. Todo mundo tá por aí, alguns falando de moto ainda, outros já desistiram das motos. Passam aqui de vez em quando, às vezes. Conversar, bater um papo furado. E aí nós, todo mundo estão ainda aí, cada um. E quem são? Me explica, vamos falar um pouco da oficina. Quais são as motocicletas que vocês atendem? Todo tipo de motocicleta? Ou é um nível muito mais elevado? Grande. Alta cilindrada. Alta cilindrada. Mexe por tudo? Dele, Ducati, Harley, Triumph, Suzuki, Kawasaki. Inclusive você também mexe que é uma coisa que é uma febre, as scooters também você mexe. Ah sim, as scooters. E somos referenciados por seguro também. Da Porto Seguro, que é uma baita de uma empresa e a qualificação dos caras normalmente não tem pra ninguém. Né? Exatamente. Lê, fala pra mim, você que toma conta aqui? É mais o Miguel, né? Eu fiz com ele aqui já há um tempão, fui pra oficina. Ele fala Miguel, é o pai dele. Eu acho que o Miguel adotou ele e pegou ele na Barão de Limeira. É que eu comecei a trabalhar com ele pequeno, né? Então eu não gostava de ir com ele lá na Kawasaki, né? Mas falava pai, né? Quando eu trabalhava, eu era funcionário também lá, então eu gostava de mudar. Né? Depois dos 18 eu era pai, mas até os 17, 59 eu era Miguel. Aí ele acostumou. Mas a verdade é a seguinte, o bom foi ter encontrado eles bem, um pessoal que anda com um pessoal bacana, entendeu? E eu acho que a motocicleta sempre foi, na realidade, mas hoje é uma das maiores ferramentas no entretenimento hoje, aliás, em qualquer, não só da molecada nova, mas muito mais dos empresários, dos caras que fazem inclusive rota 66, que eu já fiz também, eu acho que é primordial. Sim, é unir as pessoas, unir os amigos, conversa e é relaxante. Tá faltando aqui, sabe quem? O Kaká, que corria, que andava com a gente, foi correr na primeira vez. E o Comendador também, que tem a empresa dele, a Rally Custom no Tatuapé e tal. Então a última hora a gente vai marcar todo mundo junto. Foi também um grande incentivador quando começaram lá, né? Ele era um cara, uma vez eu fiz uma curva na Anguera, e eu errei na curva, em vez de entrar com o motor cheio, comecei fui parar no guarda-reio. Ele parou a motocicleta aí, o Catatal, falou assim pra mim, sacar. Acho que é melhor você não andar mais de motocicleta. Sem edição. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Situada numa das áreas mais ricas e importantes do estado de São Paulo, com população de quase 3 milhões de habitantes, a região de Ribeirão Preto se destaca em termos socioeconômicos, de qualidade de vida e de localização estratégica. É um polo tecnológico e industrial, centro de negócios e está entre os maiores PIBs do Brasil. O setor de comércios e serviços representa mais de 80% da economia regional, uma economia pujante. Além disso, a região tem forte presença no agronegócio, é referência em saúde, ensino, pesquisa, cultura, empreendedorismo e inovação. É uma região em constante desenvolvimento, em que vale a pena investir. E o Grupo Pereira Alvim se orgulha de estar contribuindo para isso. Com sede em Ribeirão Preto, o Grupo Pereira Alvim conta com 29 anos de credibilidade, atuando também em toda a região, no setor da construção civil, hotelaria, gastronomia, espaços de negócios e eventos. Com o conhecimento do mercado em que atua e sintonizado com o futuro, o Grupo Pereira Alvim coloca ao alcance do público projetos inovadores que resultam em investimentos seguros, valorizando cada metro quadrado onde se faz presente. Conheça agora nosso novo projeto.
Tendência mundial e um novo conceito de compras, os outlets são excelentes oportunidades para grandes marcas venderem seus produtos diretamente ao público com preços acessíveis. Nesse contexto de transformação, o Grupo Pereira Alvim apresenta o primeiro e único outlet da região, Santa Maria Outlet. Localizado em Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, em posição estratégica. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora.